Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estarei com vocês para revisarmos um pouquinho esses conteúdos que nós conversamos até agora de genética, né? As próximas aulas já serão com outras temáticas, a gente vai falar um pouquinho de biotecnologia, de evolução, de ecologia, que são partes dos conteúdos, né, da terceira série do ensino médio. Então, hoje a gente vai terminar o nosso conteúdo de genética, tá? Que é proposto pela nossa rede para a terceira série, e nós vamos fazer uma revisão. Vamos fazer algumas atividades, algumas questões, tá? Vamos tirar dúvida também, vou falar um pouquinho a mais das respostas, comentar as perguntas, comentar também as respostas, tá? Para que a gente faça essa revisão. É importante que vocês já tenham assistido, pessoal, todas as nossas aulas, tá? Que estão propostas para a série de vocês, no caso a terceira série, tá? Se tiverem dúvidas, vocês podem estar voltando a assistir, podem estar estudando através do nosso plano de aula. A gente tem um plano de aula que é importante vocês lerem, estudarem e também estarem pegando outras referências, outros livros, né? Vídeos do YouTube e várias outras plataformas também é bem legal para a gente estar revisando esses conteúdos, tá? Espero que vocês estejam gostando, tá? Tá sendo uma aula bem objetiva, bem simples, tá? De revisarmos, de conversarmos sobre esse conteúdo de genética. E a gente sabe que genética muitas vezes é um conteúdo que impõe um pouquinho mais de conhecimento, principalmente de citologia. Então é importante também que vocês que estão na terceira série do ensino médio deem uma revisada no nosso conteúdo de citologia, tá? É importante que vocês tenham ali o básico da área de citologia, de célula e assim sucessivamente. Então, para começarmos a nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar, para terminar o nosso conteúdo de genética, a gente vai falar um pouquinho sobre sexo e herança genética, né? Os padrões. A gente já até falou um pouquinho numa aula anterior sobre esses padrões que estão ligados ao sexo, aos cromossomos sexuais, e depois vamos fazer ali 8 questões rapidamente para que a gente possa fixar esse conteúdo de genética da terceira série do ensino médio, tá? E aí, pessoal, o que é, né, esse sexo, essa herança, né, ligada ao sexo? A herança ligada ao sexo, ela refere-se à transmissão de genes localizado aonde? Nos nossos cromossomos sexuais, né? Lembrando que os nossos cromossomos sexuais, eles são geralmente representados ali naqueles últimos cromossomos quando a gente avalia um cariótipo, né? Quando a gente faz esse processo de avaliação do núcleo, né? A gente gera um cariótipo que nada mais é do que aquela organização dos cromossomos, né? Dos nossos cromossomos. Então, eles são classificados de acordo com a sua morfologia, principalmente, tá? O seu tamanho, suas características, e aí a gente os classifica de 1 até 22, né? Onde a gente chama de cromossomos autossômicos, e nós temos o 23º par de cromossomos, né? Que são os nossos cromossomos sexuais, né? Objeto da nossa aula de hoje. Então, a herança ligada ao sexo refere-se à transmissão desses genes localizados nos cromossomos sexuais. E esses genes, eles podem determinar características específicas de cada sexo, seja o sexo masculino ou o sexo feminino, né? Ou até mesmo ele pode, pessoal, através da sua ativação e inativação, ele pode influenciar a expressão de genes que estão localizados até mesmo em outros cromossomos, tá? Porque existe essa interação, tá, dos cromossomos, essa interação gênica, onde alguns genes, pessoal, eles conseguem silenciar e até às vezes ativar alguns genes de interesse, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai falar um pouquinho também sobre essa diferença aí que estão os nossos cromossomos sexuais, né? No caso, o cromossomo X e o cromossomo Y. Essa é a principal diferença, falando geneticamente, pessoal, numa célula, né, num gameta. Nós diferenciamos o gameta, se ele é feminino ou masculino, por causa desse último par de cromossomos, né, que a gente chama de cromossomos sexuais, tá? Então, a gente tem, no gameta feminino, nós temos os 2 cromossomos, né, o último par de cromossomos, a gente chama de XX, então é um cromossomo que ele tem esse formato de X, tá? Por isso que a gente chama de X, ele é bem parecido com os demais cromossomos autossômicos, tá? Claramente que ele possui uma sequência diferente ali de genes, uma sequência diferente de DNA, tá?
E nós temos também o cromossomo que a gente chama de Y, que ele parece realmente com a letra Y, tá? Do nosso alfabeto. Ele é um pouquinho menor, tá? E diferente do cromossomo X. Aí nessa figura que vocês podem observar, a gente não está identificando os cromossomos já eles duplicados, tá? A gente está aí com o cromossomo, uma estrutura de cromossomos simples, sem estar com a sua cromátide irmã. Lembrem que quando a gente estuda, geralmente, esses processos de herança genética, esses processos de divisão celular, geralmente a gente observa e estuda os cromossomos eles duplicados, né? Naquele formatozinho com as duas perninhas. Aí, nesse caso, eles não estão duplicados, por isso que a gente só observa uma perninha. Então, nessa figura que vocês estão olhando, a gente tem 2 cromossomos. Um é o cromossomo X e o outro menorzinho é o cromossomo Y, tá? É a representação do cromossomo X e do cromossomo Y. Então, a partir dessa figura, a gente tem a diferença entre elas. Então, além, morfologicamente falando, né, o que a gente observa ali no microscópio, olhando, né, observando as características desses 2 cromossomos sexuais, a gente observa uma parte que é comum a eles, uma parte que é bem parecida, né? Onde a gente observa, quando a gente chama de herança parcialmente ligada ao sexo, está na região homóloga, na região que é igual, né? A região que é bem parecida entre o cromossomo X e o cromossomo Y, que é essa parte que está mais escura, onde vocês podem ver aí no slide, essa parte que está mais escura, tá? E aí, a outra parte, a gente diferencia realmente esses 2 cromossomos sexuais, está na região ou ligada ao X, que é no cromossomo X, ou então numa região não homóloga entre o X e o Y, que a gente chama da região do Y, né? Que também a gente chama de herança ligada ao Y ou gene holândrico, tá? Esses genes holândricos é o diferencial do Y, pessoal. Ele, além de ser um cromossomo de fácil identificação, porque ele é o menor cromossomo, tá? Ele tem essas características, tá? De genes que estão realmente somente ligados ao cromossomo Y, que é o cromossomo que dá características do sexo masculino. E ao contrário, né, das características do gene ligado ao X, a gente tem umas características que estão ligadas ao sexo feminino. Tá, pessoal? Então, essas são as principais diferenças, tá? Quando a gente avalia cromossomos sexuais, né? Falando isso da espécie Homo sapiens sapiens, tá, pessoal? E lembrando também que existem diferenças de DNA, né? Na formação, na recombinação desse DNA, nessas fitas, né? Formadas por nucleotídeos. Então, a gente tem também essa diferença. E aí, a partir disso, a gente tem a ativação ou inativação desses próprios genes que estão aí presentes no cromossomo X ou no cromossomo Y, e aí também formação de proteínas, né? Quando a gente fala muito de transcrição e tradução, né, a gente percebe essa combinação e essa leitura do material genético dependendo da região que esses genes se encontram no cromossomo, seja ele duplicado ou não. E aí, pessoal, a partir disso, então, a gente vai começar a nossa revisão, tá? Nós vamos fazer uma revisão de 8 questões, tá? Eu peguei um pouquinho do conteúdo de tudo que a gente trabalhou até agora na 3ª série, tá? E a gente vai tentando fazer uma recapitulação aí dos conteúdos relacionados à parte de citologia e também à parte de genética. Então, vamos lá, nossa primeira questão. Qual das seguintes afirmações melhor define uma célula de acordo com os conceitos básicos da biologia? Então, pessoal, nessa questão, a gente tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Tem uma dessas respostas, ela está errada, somente uma está errada. As outras, elas estão, vamos dizer assim, incompletas, né? Porque o que ele pede na questão? Ele pede que a gente identifique a afirmação que melhor define o que é uma célula, né? Então, a gente tem que lembrar de todas as características da célula, da importância das células para os seres vivos, né? Então, vamos lá. A letra A é a menor unidade funcional de um organismo celular? Está errado? Não, né? Esse conceito não está errado, mas ele está incompleto, porque a célula ela não é importante somente de forma funcional. Ela também é importante com relação à morfologia dos seres vivos, né? Tanto que, como diz a letra
A letra B, que é a nossa resposta correta, ela é a unidade morfológica, fisiológica ou morfofuncional, como vocês queiram dizer, de todos os seres vivos, né? Então, por que morfo? Porque ela também faz parte da estrutura da formação dos seres vivos. E fisiológica, porque ela é importante, ela é uma unidade básica de funcionamento, né? De metabolismo, de fisiologia, falando fisiologicamente. Então, a resposta correta é a nossa letra B. Mas vamos analisar a nossa letra C. É um conjunto de organelas que atuam em conjunto, né? Também é verdade, mas nem todos os seres vivos, né, possuem várias organelas, né? Por exemplo, as células procariontes, elas possuem organelas, mas não um conjunto tão vasto assim de organelas como as células eucariontes possuem, né? Não está errada, mas está incompleta. E a letra D é uma estrutura sem capacidade de reprodução, né? Essa letra está totalmente errada, porque a gente sabe que as células, elas se reproduzem. Se as células não se reproduzissem, né, não existiria vida, na verdade, né? Existiriam só seres, o quê? Unicelulares, né? E eles não conseguiriam nem fazer uma regeneração, se regenerar, fazer processos simples, né, de continuação, né, dessa espécie. Então, a letra D está errada, a nossa resposta completa, a mais correta é a letra B. A célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Tranquilo, pessoal? Resposta correta, nossa letra B. Questão 2, pessoal. A principal diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica está na presença de qual componente celular? Vamos lá então, pessoal, recapitular. O que é uma célula procariótica, né? Procariota é uma célula mais simples, né? Como, por exemplo, a gente lembra logo de quem? Das bactérias. São seres vivos, né, que eles possuem uma estrutura muito simples, né? Possuem poucas organelas, ribossomos, não possuem um núcleo, né, que protege e envolve o seu material genético. E aí, as células eucarióticas, por si, já são células um pouquinho mais complexas, que possuem diferentes organelas, que cada uma tem uma função específica. Já possui uma carioteca, né, que é uma membrana que forma ali o nosso núcleo celular, que protege e envolve o DNA, o nosso material genético, né, o material genético dos seres vivos que possuem as células eucarióticas. Mas aí, pessoal, existem 3 estruturas das células que são comuns entre as células procariontes e as células eucariontes. E entre elas está a membrana plasmática, né, que é aquela membrana que delimita a célula do meio exterior, né? Então, tanto a célula procarionte quanto a célula eucarionte, elas têm essa estrutura, elas precisam ter essa estrutura chamada de membrana celular, uma membrana aí de bicamada fosfolipídica, tá? Que pode ter proteínas também. Outra estrutura que é comum, pessoal, entre as células eucarióticas e procarióticas é o citoplasma, né? Que é aquele gel, aquele líquido que possui substâncias importantes para a manutenção celular, como proteínas, lipídios, né, etc., onde as organelas estão imersas, onde o material genético está imerso, né, no caso das células procariontes, e onde o núcleo está imerso no caso das células eucariontes, tá? E o material genético, né, pessoal? Toda célula possui material genético. Se não tiver material genético, como é que as células vão se reproduzir? Como é que elas vão se multiplicar, né? Então, o material genético é importantíssimo para esses 2 tipos celulares, tá? E aí, a nossa letra D, né? Núcleo organizado com material genético envolvido por membrana, né? Que a gente chama de quê? De carioteca, né? A membrana do núcleo a gente chama de carioteca, onde possuem pequenos poros, né? Que conseguem se comunicar com o meio interno do núcleo, né, onde está o DNA, onde está o material genético, com o meio externo, no citoplasma. Então, a nossa resposta correta é a letra D, né? Núcleo organizado com material genético envolvido por membrana. Tranquilo, pessoal, até agora, né? Tranquilo. Nossa terceira questão. Qual é a função principal das mitocôndrias em uma célula eucariótica, né, pessoal? Realizar a fotossíntese? Será se é a mitocôndria que realiza a fotossíntese? Não, né, pessoal? A fotossíntese acontece em uma organela, sim, de uma célula eucarionte, sim, né? No caso das plantas, em cloroplastos, tá? Cloroplastos são as organelas que têm a função de realizar a fotossíntese, porque tem um pigmento que a gente chama de
clorofila, que capta a luz do sol, realizando assim um processo de fotossíntese, porque as plantas, né, é um exemplo de seres vivos que são autótrofos, né? Eles sintetizam o seu próprio alimento para obter energia, tá? Armazenar substâncias e controlar o pH. Não, pessoal, geralmente essa função ela está mais relacionada com o complexo de Golgi, tá? Gerar energia por meio de respiração celular. Essa é a nossa questão correta, pessoal, nossa resposta. Tá? As mitocôndrias, elas têm como principal função a respiração celular. Tá? É através da mitocôndria que a gente consegue gerar energia, as células conseguem gerar energia, gerar ATP também, para manter o seu metabolismo basal, o seu metabolismo celular ativo, tá? Atua na digestão intracelular também não, tá? Então, a nossa resposta correta é a letra C, tá? Tranquilo, né, pessoal? Nossa quarta questão. Qual é a importância biológica da mitose? Mitose, tá, pessoal? Mitose para um organismo multicelular, o organismo pluricelular, né? Lembrando, pessoal, que nós temos, com relação à quantidade de célula, nós temos organismos que são unicelulares, só possuem uma única célula, e organismos pluricelulares, né, ou multicelulares, que é formado por bilhões de células, né? Então, vamos lá, nossa letra A. A mitose, ela é responsável pela produção de gametas? Não, né, pessoal? A gente já viu, né, já conversamos também sobre isso em algumas aulas, quando a gente fala de recombinação gênica, que a mitose, ela é um processo de reprodução celular, sim, mas ela não está relacionada com a produção de gametas. Esse processo está relacionado à meiose. É na meiose que ocorre a formação de gametas, porque a meiose, ela é um processo reducional. A gente tem uma célula 2N, com o total de cromossomos da célula, formando 4 células N, com a metade dos cromossomos, tá? No seu núcleo. Então, a mitose não forma gameta. Sua principal função, pessoal, é a regeneração e a renovação, o crescimento, tá? Geração de variabilidade genética também não. A variabilidade genética está relacionada com crossing over, ao processo de crossing over, que está dentro do processo de meiose, tá? E não de mitose, lá na prófase 1, tá? Letra C, crescimento e reparo de tecidos. Essa é a nossa resposta correta, pessoal. A mitose é um crescimento, é a reprodução celular em quantidade e não em variabilidade. Então, eu tenho um aumento de células através de um processo que é um pouco mais rápido, porque só acontece em uma divisão, tá? E eu gero clones, que não existe variabilidade genética, né? Então, por exemplo, a gente tem muita mitose nas nossas células da pele, nosso tecido epitelial. Né? Por quê? Porque toda hora nós nos machucamos, a gente precisa de renovação constante, tá? Da nossa pele, do nosso tecido epitelial. Então, o processo de mitose, ele acontece várias vezes, ele acontece continuamente em células, principalmente, por exemplo, do nosso tecido epitelial, tá? Letra D, redução do número de cromossomos pela metade. Também não, né? A gente já falou sobre isso, isso acontece no processo de meiose e não de mitose. Então, resposta correta, letra C, crescimento e reparo de tecidos. Quinta questão. Em qual fase da meiose ocorre o crossing over, evento crucial para a variabilidade genética? A gente até falou sobre isso agora há pouco, né? Ocorre na prófase 1, tá, pessoal? Bem no comecinho do processo de meiose, bem na prófase 1, tá? Resposta correta, letra A, prófase 1. Questão 6, pessoal. Se um indivíduo possui 2 alelos diferentes para um determinado gene em cromossomos homólogos, tá, pessoal? Com um cromossomo que está um do ladinho do outro. Lembra? Cromossomos homólogos, cromossomos que estão um do ladinho do outro, tá? Ele é classificado como? Se ele possui alelos diferentes, pessoal, lembra? Diferente. Quando a gente fala de alelo diferente, cromossomos com alelos diferentes, a gente já lembra de qual palavra? De heterozigose, né? Hétero de diferente, homozigose, homo de igual. Então, é homozigoto dominante? Não, né? Homozigoto dominante é azão, azão. Homozigoto recessivo? Também não. Homozigoto recessivo a gente representa geralmente pela letra minúscula, que é azinho, azinho, tá? Heterozigoto, né? Que a gente representa geralmente por uma dominante e uma recessiva, né? Geralmente uma letra maiúscula e uma letra minúscula. No caso, azão, azinho, tá? Então, pessoal, a resposta correta é a letra C, né? Em heterozigose. Gene puro, a gente não utiliza muito essa palavra, a gente fala mais quando ele é puro, quando a gente fala de homozigose, tá? Ou azão, azão, ou azinho, azinho.
E aí, nossa 7ª questão, falando um pouquinho da lei de Mendel, pessoal, a primeira lei de Mendel. Segundo a primeira lei de Mendel, lei da segregação de fatores, o que acontece com o par de fatores que determina uma característica durante a formação dos gametas? Letra A, eles se unem formando um único fator dos gametas? Não, né, pessoal? Segregação aí. Eles permanecem juntos? Também não, né, pessoal? A gente já está falando, a lei é da segregação. Letra C, eles se separam de forma que cada gameta recebe apenas um dos fatores. Correto, né, pessoal? Lembram? Quando Mendel estudou as ervilhas, ele observou que os fatores presentes no cromossomo, eles se separam, né, de forma independente. Então, cada gameta vai receber um fator. Então, a nossa resposta correta da 7ª questão é a letra C. Eles se separam de forma que cada gameta recebe o fator que está sendo ali avaliado, né? 8ª e última questão, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, a nossa revisão, tá? Um sistema sanguíneo que não é relevante para transfusões sanguíneas devido à ausência de rejeição e é caracterizado por codominância é o sistema. Vocês lembram, pessoal? Codominância, a gente falou de codominância quando a gente falou de qual classificação? Da classificação MN, né? A classificação ABO, a gente não tem essa codominância, né? Ela importa muito, né, para a transfusão sanguínea. É muito importante a gente saber qual é o tipo de sangue, se ele é A, se é B, se é AB ou se é O, né? E também é importante a gente saber o fator RH, que é o RH positivo ou RH negativo, se eu tenho antígeno ou se eu não tenho antígeno, né, nas minhas células. Então, a resposta correta da nossa 8ª questão é a letra C. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso conteúdo de genética, tá? Para a 3ª série do ensino médio. Espero que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem estar voltando, revisando os nossos vídeos. E a gente espera vocês na próxima aula. Tchau, tchau.